Casa sua. Vai usar ali, né? Vou deixar ligado aqui, qualquer coisa você cata isso. Tá bom. Uma boa noite a todos. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão maior, nos envolva e nos conceda sempre a sua paz. Rogamos aos benfeitores dessa casa de oração, a Humberto de Campos, com a sua inteligência e sabedoria, que possa nos auxiliar nesse momento, para que nós possamos trazer de uma forma segura e didática a mensagem a qual nós nos proponhamos trazer para vocês nesta noite. No livro Nosso Lar, nós temos um relato de um espírito que não era espírita. Acredito que todos aqui já conhecem a história de André Luiz. André Luiz, ele, quando encarnado, ele era um médico muito conceituado, um médico muito dedicado e até muito famoso. No decorrer da sua trajetória da vida profissional, ele foi diagnosticado com uma doença muito grave, um câncer no intestino. E ele veio a desencarnar com essa patologia física. Após o seu desencarne, André Luiz despertou nas zonas inferiores do umbral, ficando por lá mais ou menos por 8 anos, naquelas condições muito difíceis, que quem lê o livro Nosso Lar encontra os detalhes que ele narra naquele livro. Quando ele esteve por lá, alguns espíritos contemporâneos como ele, naquela situação de dificuldade, espíritos da mesma hierarquia e da mesma faixa etária de evolução do que ele, o apontavam a ele, apontando e dizendo que ele era um suicida. Até então, ele não se conformava em ser apontado como um suicida. Mas, logo mais pela frente, Clarencio, o espírito a qual acolheu ele e levou para a colônia Nosso Lar, e o médico, o espírito do médico de Henrique Luna, orientou e esclareceu André Luiz que ele não foi um suicida direto ou consciente. Ele não foi um suicida que ele tirou a vida com as próprias mãos diretamente. Ele foi um suicida inconsciente e indireto. Por quê? Segundo Henrique Luna, o médico que atendeu ele lá na colônia Nosso Lar, disse a ele: André, você trabalhava demais, você dormia muito pouco, você comia demais, André, você fumava, você ingeria em excesso bebida alcoólica, e tudo isso foi depreciando os seus órgãos e você abreviou a sua vida, a sua morte foi antecipada. É por isso que você é considerado um espírito suicida, um suicida inconsciente. Deu para entender aí? Mas nós sabemos, quem leu o livro, existiam 4 atenuantes que auxiliou o André Luiz para que pudesse ser resgatado daquela situação difícil que ele se encontrava no umbral e pudesse ser resgatado e levado para a colônia Nosso Lar, passando por ali por uma desintoxicação espiritual e mais pela frente, através das mãos missionárias de Chico Xavier, trouxe uma coleção de livros que nos praticamente descortina a vida do lado de lá, do lado dos espíritos. O primeiro atenuante foi que quando ele era, o primeiro atenuante foi a prece da sua mãe, um espírito iluminado, um espírito de escola, que no momento do seu desencarne, quando ele desencarnou, a sua mãe orava na cabeceira da cama do hospital, a qual o seu corpo frágil e acabado
Deixado ali pelo seu espírito, a mãe estava presente, rogando a Jesus e Deus que acolhesse o filho querido, porque ela sabia que o futuro dele seria um tanto quanto complicado. O segundo atenuante foi que quando André Luiz ele era encarnado, como nós dissemos no início, ele foi um médico e durante a sua trajetória profissional, executando a profissão da medicina, ele consultou 6.000 pessoas de graça, sem cobrar nada. Mas essa atitude, essa ação de André Luiz, não foi porque ele tinha a intenção de fazer a caridade. É óbvio que também é caridade. Mas nas reuniões de família, nas reuniões da sociedade, as pessoas que conheciam o médico que André Luiz era, chegava a ele e expunha suas dores físicas ao médico estudioso, e logo ali ele já diagnosticava aquela pessoa enferma, prescrevia a receita, a pessoa comprava o remédio, tomava e muitas das vezes se curava. Ele tinha também uma secretária que tinha um coração muito grande, que ela sabia que algumas pessoas que vinham em busca de ser consultado por André Luiz no seu consultório, mas ela sabia que não tinha dinheiro, ela dava um jeitinho, doutor André, fulana está ali, fulano está aqui, dá para você conversar com ele no final das consultas? E ela insistia, e ele atendia. E dessa forma, André Luiz, ele consultou aqui na Terra 6.000 pessoas sem cobrar nada. E isso auxiliou ele por demais, lá do lado de lá, do lado dos espíritos. O terceiro atenuante foi que das 6.000 pessoas que ele consultou aqui na Terra, quando ele era médico, 15 lembrou dele e orou por ele. Das 6.000, 15 lembrou do doutor André. O doutor André Luiz, aquele médico que me atendeu há tanto tempos atrás, que me receitou aquele remédio, que não cobrou nada, ele desencarnou. Onde quer que você se encontre, doutor André, receba a minha prece de gratidão, que Deus te abençoe e te guarde. E dessa forma, 15 pessoas das 6.000 que ele atendeu sem cobrar um tostão, orou por ele. O quarto atenuante foi o mais importante. É que no momento de maior infortúnio, é que no momento de maior sofrimento da sua vida espiritual, quando ele não aguentava mais de tanto sofrimento, ele cai de joelhos e diz: se alguém é responsável pela criação de tudo isso que nos envolve, se realmente esse Deus existe, eu preciso conhecer esse Deus. E eu peço para que esse Deus me resgate desse sofrimento, que eu não aguento mais de tanto sofrer. Nesse momento, quando ele alinha o seu pensamento a Deus e a Jesus, e a espiritualidade maior, eis que Clarencio aparece, pega André Luiz e leva para a colônia Nosso Lar, e ali até então começa o trabalho de desintoxicação daquele espírito e preparando ele para a vida futura. Porque até então, desde o momento que ele desencarnou e se encontrou nas zonas inferiores do umbral, ele sempre teve a companhia de Clarencio do lado dele. Mas, como o seu pensamento estava sempre ligado ao vitimismo, o que estou fazendo aqui? Eu não mereço uma situação dessa. Por que eu estou sofrendo desse jeito? Às vezes nós também nos encontramos dessa forma, né? Passamos por tais sofrimentos na nossa vida e, muitas das vezes, nós até acusamos a Deus pelo sofrimento que nós passamos aqui. Então, quando André Luiz estava com seu pensamento focado em lamentações, né? E praticamente insatisfeito com aquela situação, ele não via o socorro que estava praticamente do seu lado. No momento a qual ele toma a decisão e faz a parte dele
e roga a Deus e a Jesus que socorre ele daquela enfermidade espiritual que ele se encontra, eis que Clarencio socorre nosso companheiro e leva ele para a colônia Nosso Lar. Mas o que vem nos chamar a atenção na história de André Luiz está no capítulo 49. O livro, ele tem 50 capítulos. No penúltimo capítulo, o capítulo 49, nós encontramos André Luiz já totalmente regenerado e feliz. Porque chega a informação para ele que eis que ele está autorizado em vir aqui na terra visitar a sua esposa Zélia e os seus 2 filhos. Ele, quando recebe aquela notícia, o seu coração se inunda de tanta alegria e de tanta felicidade, porque até então, desde o momento que ele é socorrido lá do umbral e levado para a colônia Nosso Lar, o que ele mais pedia para os mensageiros, para os mentores que envolvia ele, é que ele gostaria de voltar à terra e rever os seus familiares. Mas até então, ele ainda não tinha merecimentos, ele não tinha bônus horas para isto ainda. Eis que ele foi orientado por Clarencio para que pudesse começar a trabalhar. E ele começou a trabalhar incansavelmente na colônia Nosso Lar, e lá no final do livro, eis que chega a autorização para que ele possa vir aqui na terra visitar os seus familiares. O capítulo tem o título de Retorno à Casa. E eis que ele vem. Quando ele chega na rua, a qual está ali ainda a casa a qual ele viveu há muitos anos com sua esposa Zélia e com sua família, o primeiro que reconhece ele é o cachorrinho. O cachorrinho, que era de propriedade dele, chega, o reconhece e abana o rabo para ele. Ele lembra de tudo que ele vivenciou com aquele animalzinho. E o seu pensamento ligado a coisas boas do passado, o seu coração cada vez mais se engrandece de luz, de alegria e de paz. Quando ele chega à frente da casa, que ele mandou construir tijolinhos por tijolinho, ele se depara com uma garbosa palmeira. Ele narra no livro dessa forma: uma garbosa palmeira, a qual ele, Zélia, a sua esposa, plantou quando eles comemoraram 1 ano de casamento. Ele lembrou de quando ele conheceu Zélia, quando ele começou a namorar com Zélia, o seu casamento, a vinda dos seus filhos, tudo aquilo que ele vivenciou no passado, e o seu coração cada vez mais foi elevando e sentindo mais feliz. Quando ele adentrou a sala, ele entrou dentro da sala, a primeira inconformação já chegou no coração dele. Ele observa que as cores que ele gostava, que ele mandou pintar a casa, principalmente a sala, já não eram mais as mesmas. Não era a cor que ele gostava. Ele observa que os móveis de jacarandá, a qual ele havia mandado fazer sob medida, já não estavam mais ali. E ele olha na parede da sala também, onde estava lá a foto dele, da esposa Zélia e dos filhos, ali também já não estava. Ele ficou muito bravo, muito inconformado. Todo aquele sentimento de paz, de luz e esperança e de amor foi ganhando espaço no seu coração pela inconformidade. Assim sendo, ele foi baixando o nível de vibração espiritual que ele se encontrava. Eis que ele ouve vozes que vêm do quarto, e ele identifica uma das vozes como da Zélia, a esposa a qual ele tanto amava, e tanto ama, e tanto estava com saudade. E a outra voz, ele identifica pelas características de ser um médico que estava ali. Ele vai ao encontro de Zélia, tenta abraçá-la, tenta dizer a ela o tanto que ele a ama, e o tanto de saudade, e do tanto que ele esperou por aquele momento de estar com ela ali novamente, mas
Zélia ainda era encarnada. Ela não percebeu a presença do marido que havia já morrido, desencarnado. Ele se afasta e ele começa a ouvir o diálogo de Zélia e do médico. E eis que Zélia fala: doutor, eu não suportarei uma segunda viuvez. Quando ele ouve isto, ele chega no ápice da rebeldia. Ele chega no ápice da sua revolta. Porque ela fala em ficar, ela não vai suportar ficar viúva pela segunda vez. Ela ficou viúva pela primeira vez dele. Então, se ela menciona em ficar viúva pela segunda vez, isso quer dizer que ela encontrou outro companheiro, estava com outro marido. Como nós dissemos aqui na terra, a fila andou. Quando ele tem essa informação, ele esquece de tudo de bom que ele viveu com aquela família e com aquela mulher, e começa a lembrar do amor possessivo, da paixão doente que ele sentia por ela, dos ciúmes que ele sentia por aquela mulher. E rapidamente, o seu espírito deixa o lar de Zélia, o mesmo lar que ele viveu há tanto tempo com a esposa amada, e eis que se encontra novamente naquele mesmo lugar, no umbral, a qual ele se encontrou quando ele deixou o corpo físico. Ele não entende nada. E eis que novamente a divindade, a providência divina, envia lá o mesmo Espírito que socorreu há um tempo atrás, Clarencio. Para quem não sabe, Clarencio é um dos 72 ministros da Colônia Nosso Lar. Nós sabemos que a Colônia Nosso Lar tem 6 ministérios, e cada ministério tem 12 ministros, totalizando 72 ministros. E Clarencio é um dos 72 ministros da Colônia Nosso Lar. Olha a evolução daquele espírito que é designado para socorrer o André Luiz. Quando Clarencio chega a André e fala: André, você aqui de novo, meu companheiro. Ele fica um tanto quanto confuso. Mas por que eu estou aqui, André? O seu pensamento, a sua vibração lhe trouxe novamente para cá. Mas você não sabe o que aconteceu? Tem outra pessoa no meu lugar. Zélia casou-se novamente. Existe outro homem administrando a família que é minha. Aí Clarencio fala a ele: André, lembra do ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele nos orienta que nós deveremos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Vê para o outro lado, companheiro. Zélia precisa de amparo, e Ernesto, seu novo marido, está auxiliando ela a tocar a vida, porque você não se encontra mais presente. Então, depois dessa conversa com Clarencio, ele começa a ver Zélia não com uma posse que ele sempre teve, como se fosse dele, que ele mesmo menciona no livro. O amor verdadeiro, ele não aprisiona. O amor verdadeiro, ele liberta. E ele começa a ver Ernesto, o segundo marido de Zélia, não como um adversário, mas como um irmão que precisa de socorros e cuidados. E eis que ele volta novamente para a sua casa, a casa que já foi dele lá no passado, e procura se inteirar o que está acontecendo. Por que Zélia temia novamente de ficar viúva? Eis que ele tem a informação que o Ernesto, o segundo marido de Zélia, ele está acamado com um quadro muito grave de pneumonia. Está muito mal. E além da dor doída do corpo físico, além da patologia física do corpo físico, dentro do quarto se encontrava 3 entidades perturbadoras, contribuindo para que a dor de Ernesto se tornasse ainda mais doída. Eis que ele ficou pensando de alguma forma como ele poderia ajudar aquele casal e principalmente o doente.
eis que ele lembra de Narcisa, aquela mesma enfermeira que ensinou ele lá nas câmaras de regeneração da colônia Nosso Lar a cuidar dos vômitos, a limpar os vômitos dos espíritos doentes que chegavam por ali, a cuidar dos espíritos perturbados que chegavam na colônia Nosso Lar. E através do pensamento, ele começa a ligar o seu pensamento a Narcisa e começa a fazer uma prece. Eis que no livro ele narra que essa prece demora por volta de 20 minutos. E quando ele menos percebe, Narcisa vem e bate em espírito e bate no seu ombro direito, toca no seu ombro direito. André, você me chamou, companheiro? Sim, Narcisa. Eu preciso da sua ajuda. Eis que esse homem, o marido de Zélia, o Ernesto, ele está acamado com um quadro muito grave de pneumonia. Ele precisa de cuidados de remédios. O que você pode fazer para ajudá-lo? Eis que Narcisa pega André pela mão e vai dar uma volta em um bosque perto da casa de Zélia. E chegando no bosque, ela se encontra com 2 espíritos e começa a conversar com aqueles 2 espíritos. E André Luiz fala que a conversa que Narcisa tem com os 2 espíritos, ele não entende porque eles falavam em uma língua que ele não reconhecia e não conhecia. Eis que mais tarde, ele fica sabendo que Narcisa chega àqueles 2 espíritos, que nada mais eram os protetores daquele bosque e daquela região que se encontrava a casa de Zélia e de André Luiz. E ela pergunta para aqueles 2 espíritos onde é que ela poderia encontrar 2 plantas, um pé de manga e um pé de eucalipto. E os espíritos levam Narcisa até o pé de manga e o pé de eucalipto. Chegando lá, Narcisa começa a extrair os fluidos medicinais daquelas plantas, levam para a casa de Ernesto, manipulam aqueles fluidos medicinais das plantas com as energias espirituais que ela traz, aplicam no doente, pede para que os mensageiros espirituais venham e levem as 3 entidades perturbadoras que se encontram ali perturbando o casal, são levadas para as colônias espirituais com a aplicação do remédio que Narcisa transmite sobre o Ernesto, que nada mais é um passe espiritual. No outro dia, Ernesto restabelece a sua saúde física. Meus amigos, essa história, como eu disse no início, ela está no livro Nosso Lar, no capítulo 49. Eu trouxe essa história para nós observar e comentar sobre o pensamento. Como que o pensamento ele pode nos ajudar no decorrer da nossa existência, como nos pode socorrer, aliviar as nossas dificuldades, como também pode agravar e atrair dificuldades para a nossa vida. Lembra que quando André Luiz desencarnou, ele se encontrou lá, no umbral, enquanto ele estava com o pensamento ligado em vitimismo, em raiva e cólera, ele não conseguia observar e notar que do seu lado tinha um espírito de luz tentando ajudá-lo. Quando ele procurou sair de si próprio à vontade e orar através do seu pensamento, ligando a Deus e a Jesus, eis que ele nota a presença de Clarencio e ele é socorrido. Quando ele recebe a notícia, a qual ele poderá vir visitar a sua família, cada vez mais ele engrandece e ilumina o seu espírito, porque ele começa a lembrar das coisas boas que ele viveu com aquela família, com aquela mulher e com os filhos dele. Mas quando ele começa a se contrariar com aquilo que ele não concorda, eis que novamente ele se encontra no umbral. Quando ele estabiliza novamente o seu pensamento, com o socorro novamente de Clarencio, eis que ele levanta o seu astral e a sua vibração, e ele volta novamente
e socorre o Ernesto daquela dificuldade que ele se encontra. Então, companheiros, tudo na nossa vida depende do pensamento. Cada ato que nós fazemos, cada ato que nós praticamos, antes dele acontecer, passa pelo crivo da nossa mente, do nosso pensamento. E tem uma das melhores formas de nós adoecermos o nosso corpo físico, ou seja, adoecer o nosso espírito e transmitir as enfermidades do espírito para o nosso corpo físico, é ficarmos ligados com os nossos pensamentos, sintonizados a coisas tristes do passado e do presente. Quer ver um exemplo? No livro Na Seara do Bem, existe uma história de uma mulher que estava sentada em um banco, a qual vocês estão sentados aí, em uma casa espírita, ouvindo uma palestra espírita. Eis que o mentor da casa observa que a mulher, ela veio para a casa espírita em busca de socorro espiritual, em busca de conhecimentos e todas as benécias que uma casa espírita pode proporcionar a quem tem a intenção de estar presente aqui, como nós estamos nessa noite. Mas o mentor observa que em volta da cabeça dela, da mente dela, tem como se fosse uma nuvem da cor de uma fumaça. Sabe aquela fumaça que sai quando a gente põe fogo num pneu? Aquela fumaça preta, negra. E aquele fluido negativo, aquele fluido doente, ele expande da mente e aloja do lado do coração. Aí o outro espírito fala assim: o que acontece com aquela senhora? Observe o pensamento dela. Embora que ela está na casa espírita, vindo em busca de tudo que a casa espírita nos oferece de bom, ela está ali sentada e está pensando em um parente, que ela tem uma contradição, que ela tem rusgas com esse parente. E mesmo estando na casa espírita, ela está tramando algum plano de prejudicar aquela pessoa, né? Então, aquilo é dela, aquilo é criado pelo próprio pensamento dela, e aquilo vai adoecendo o seu fluido vital, e adoecendo o seu fluido vital, que na verdade é o fluido vital que mantém a vitalidade dos nossos órgãos, para manter o nosso corpo físico são. E quando ela começa a pensar em coisas negativas, principalmente em ódio, vingança e maledicência, ela vai adoecendo o seu fluido, as suas energias, e aquilo vai acumulando em torno da sua mente e vai alojando lá do seu coração. Aí o outro espírito pergunta assim: mas se ela, a hora que acabar a palestra, ela adentrar a sala do passe e tomar o passe, será que os mentores da casa não irão fazer uma limpeza espiritual nesses fluidos doentes e ela vai ficar melhor? Pode ser que sim, pode ser que não. Se na hora do passe ela sentar na cadeira e estiver apta mentalmente para receber as energias transmitidas através do passe, ela certamente passará por uma limpeza espiritual e voltará bem para casa. Mas se lá na casa dela, no dia a dia dela, ela continuar com as mesmas atitudes, cultivando os mesmos pensamentos, essa energia pode adoecer. E aí ela pode sofrer um AVC. Ou aquela energia alojada lá do coração, ela pode sofrer um infarto, desenvolver uma angina ou um tipo de doença cardíaca. Os nossos pensamentos ligados em coisas ruins adoecem o nosso corpo ou não? Adoecem. Mas tem um detalhe também: se ela sentar na cadeira para tomar o passe e abrir o guarda-chuva mental, os fluidos, as energias transmitidas pelos mentores e pelo passista cairão sobre ela.
Mas os chakras, o que são os chakras? São as portas de entradas de energias para o nosso corpo. Eles estarão bloqueados, os fluidos cairão sobre ela e ela não irá absorvê-los, porque ela vai abrir um guarda-chuva mental. Nós vamos tomar o passe muitas das vezes e abrimos um guarda-chuva mental. O que seria o guarda-chuva mental? Eu sento para tomar o passe e fico pensando, né? Nossa, essa palestra hoje foi mais de 45 minutos. Demorou por demais, né? O Corinthians está jogando lá e eu estou aqui ainda, o passe nem começou ainda. Amanhã eu tenho que pagar alguns boletos, eu tenho que cobrar aquele que me deve aquele dinheiro. Nós viemos em busca do espiritual na casa espírita e ficamos com o nosso pensamento ligado em tudo que é material. Aí nós abrimos o guarda-chuva mental e nós não usufruímos das energias que são manipuladas e preparadas e convertidas ao nosso próprio favor. Isso é muito importante para nós, né? Então, o nosso pensamento ligado a pensamentos tristes ou às vezes revoltantes, adoece ou não adoece o nosso corpo físico? E o lado espiritual, como que fica? Nós sabemos que nós atraímos do nosso lado aquilo que nós mentalizamos. Eu sempre uso essa colocação: só vai jogar futebol quem gosta de futebol. Só vai pescar quem gosta de pescaria. Quem é que eu estou me referindo? Nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Nós estamos aqui num grupo de pessoas encarnadas, mas nós temos uma infinidade de espíritos desencarnados que estão em volta de nós, aqui na casa espírita, dentro do nosso lar, no trabalho e onde quer que nós estejamos. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 da carta aos Hebreus, no item 1, ele fala o seguinte, você pode buscar lá, no capítulo 12, no item 1, na carta aos Hebreus. Paulo falava há mais de 2000 anos atrás, que nós estamos sendo constantemente vigiados por uma gigantesca nuvem de testemunhas. O que seria essa gigantesca nuvem de testemunha que Paulo refere? São os espíritos desencarnados que estão em volta, em meio, conosco aqui na Terra. E quem são os espíritos desencarnados que estão por aí? Falar isso para os espíritas é chover no molhado, né, Orlando? Nós sabemos que os espíritos que estão desencarnados por aí são nós que estamos encarnados que desencarnamos. Somos nós que estamos vivos que morremos. E da mesma forma que nós nos encontramos quando nós estamos encarnados, se eu sou ciumento, eu continuo ciumento. Se eu sou malediciente, eu continuo malediciente. Se eu sou fofoqueiro, eu continuo fofoqueiro. Se eu sou uma pessoa que através das minhas limitações, e através, dos muitos defeitos que eu tenho, e eu procuro me tornar ser uma pessoa melhor, eu continuarei da mesma forma. Então, esses espíritos, eles se aproximam de pessoas encarnadas que pensam como ele. Afinidade atrai afinidade. No livro Os Mensageiros, no capítulo 33, nós encontramos lá uma história de André Luiz, Vicente e Aniceto. Naquele livro, o Aniceto é o professor. André Luiz, Vicente e Aniceto, eles vêm da colônia Nosso Lar visitar uma cidade aqui na Terra, especificamente a cidade do Rio de Janeiro. Eles vêm volitando, e conforme vai aproximando da cidade, André Luiz e Vicente se sentem mal, sente uma pressão nos espíritos deles, né? Já Aniceto, um espírito mais preparado, não sente nada disto. Aí André Luiz pergunta para Aniceto, o que acontece? Porque quanto mais nós aproximamos da terra, dos encarnados, nós nos encontramos mais mal. Parece que estamos doentes, cansados. Aí Aniceto aponta para André Luiz e Vicente, olhem para baixo.
Quando eles olham para baixo, tem como se fosse uma neblina, uma nuvem acima da cidade do Rio de Janeiro. Mas não é uma neblina e nem uma nuvem causadas pelas mudanças climáticas. Aniceto, ele explica para André Luiz e Vicente que aquela nuvem é uma nuvem doentia. Uma nuvem onde existe bactérias, bacilos e vírus, que são causadas, que são criadas pelo pensamento das pessoas que habitam aquela cidade. E conforme eles vão adentrando, aquela nuvem, eles começam a passar mal. Mas Aniceto fala assim: André, pode ficar tranquilo, que lá na terra, na cidade, nós temos um ponto de apoio, nós temos uma ligação da terra na colônia nosso lar. Até é um portal praticamente, é uma ligação, é um ponto de apoio da colônia nosso lar dentro da cidade material. André Luiz fica curioso, O que seria esse ponto de apoio? O que seria esse lugar tão iluminado que eles refazeriam as suas necessidades espirituais? Ele pensava: será uma casa espírita? Será uma igreja evangélica, uma igreja católica, um templo religioso? Não. Eles chegam em um bairro muito pobre da cidade, onde o local que Aniceto diz que eles sentirão melhor pela vibração e energia que contém aquele local, é uma casa de uma viúva que se chama Isabel. Uma viúva que, se não me salvo engano, tem 4 filhos pequenos. Isabel, ela ficou precocemente viúva e com os filhos pequenos. Ela teria e tinha muitos motivos para se fazer de vítima, para se rebelar contra Deus e se colocar na condição de vítima. Mas não. Quando a dificuldade encontrava aquela dona de casa, aquela viúva, ela se recolhia nos seus aposentos, elevava o seu pensamento a Jesus e a Deus e pedia que lhe desse força para quitar as suas provas aqui na terra. Os seus filhos se alimentavam uma vez por dia. Isabel, muitas das vezes, não se alimentava para que os seus filhos pudessem alimentar uma vez por dia. Através do pensamento e da conduta daquela única mulher, os mentores, eles usufruíam das energias que ela emanava naquele ambiente, recolhiam espíritos perdidos pela cidade, passavam por ali e eram levadas para o plano espiritual. E no caminho, quando estava chegando na casa de Isabel, André Luiz observava que, andando pelas ruas, as pessoas encarnadas andando pelas calçadas, com pressa, com seus afazeres, e do lado delas, espíritos também desencarnados. Pessoas passavam dirigindo seus carros, do lado do carona, espíritos desencarnados do lado das pessoas. Aí André Luiz pergunta: nossa, mas como acontece isso? Aniceto fala: são os desencarnados os encarnados que desencarnaram. E observe, conforme está o pensamento de cada um, atrai do lado dele o espírito compatível com aquilo que eles vibram. E depois rapidamente passa uma ambulância. E André Luiz nota que lá dentro da ambulância existia um mentor iluminado do lado de uma pessoa, de um médico, que iria atender uma urgência. Como ele estava designado para atender uma ocorrência, uma urgência, socorrer uma vida, ele estava com o seu pensamento ligado em coisas boas, atraindo do lado dele também espíritos bons. Deu para entender, gente? Como que é muito importante nós sabermos tudo isso? Mas nós já sabemos, Todo espírita sabe disso. Às vezes é que nós não policiamos os nossos pensamentos. Porque no livro dos Médiuns, no capítulo 23, lá Allan Kardec fala: o espírito tem somente uma linguagem. Qual é a linguagem do espírito? A do pensamento. E lá também nesse capítulo que fala sobre a obsessão, lá fala como os espíritos, eles sutilmente
infiltram em nossos pensamentos e começam a nos subjugar sob a fascinação e vai agravando. E de repente, se nós vamos cedendo, nós nos encontramos em situações, muitas das vezes, nós somos dominados por eles. Na pergunta do Livro dos Espíritos, na pergunta 457, Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade. Ele pergunta se os Espíritos, se eles conseguem identificar aquilo que nós estamos pensando. Se eles conseguem identificar aquilo que nós estamos pensando. Os Espíritos falam que sim. Eles conseguem identificar aquilo que nós pensamos e até aquilo, até os pensamentos mais ocultos. Sabe aquele pensamento que às vezes passa pela nossa mente e nós falamos assim: nossa, fiquei com vergonha daquilo que eu pensei agora. Não acredito que eu pensei nisso novamente. Até isso eles identificam. Voltando uma pergunta atrás, na 456, Kardec também pergunta: os Espíritos veem todos os atos que nós praticamos? Atos que nós praticamos? Sim, mas cada qual vê e dão atenção somente àquilo que lhes interessa. O que ele quer dizer com isso? O nosso mentor, o nosso anjo de guarda, o nosso Espírito que torce para a nossa vitória, né, aqui na Terra, eles veem tudo de bom que nós fazemos e falam assim: olha, você, através do pensamento, das vibrações do nosso pensamento, da intuição, você está no caminho certo. Eles nos incentivam a praticar cada vez mais a caridade e tudo aquilo que é bom. E quando ele nos observa que nós fazemos algo que não é tão bom, então isso também interessa a eles. Gilberto, você acaba de errar novamente. E vai nos chamando a atenção, muito que sutilmente. E aqueles espíritos que convivem conosco e que estão na mesma caminhada que nós, que são chamados nossos obsessores. O que será que chama mais atenção a eles dos nossos atos? Aquilo que nós fazemos de errado. Não é verdade? Então, às vezes, né, eu faço alguma coisa de errado porque o meu obsessor obriga eu a fazer. Ele pode nos induzir, através do pensamento e através da intuição, fazer aquilo que não é bom. Mas eu afirmo para vocês que o diabo não sopra em brasa apagada, né? Se eles nos intuem, é porque eles veem os nossos potenciais para praticar, né? E às vezes nós condenamos os nossos obsessores. Mas lembrando do Sermão da Montanha, quando Jesus fala assim: bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição pela justiça, porque herdarão o reino dos céus. Então, se os nossos companheiros, chamados nossos obsessores, eles nos cobram, é porque nós devemos a eles. Porque Deus jamais vai deixar alguém cobrar de quem não deve. E jamais também vai errar de endereço. Não é verdade? Caminhando para o final, para fechar o nosso raciocínio, na pergunta 459, Kardec também pergunta aos espíritos da codificação: os espíritos, eles influenciam sobre os nossos pensamentos e sobre os nossos atos? Resposta: muito mais do que vós imaginas. Influenciam de tal modo que muitas das vezes são eles que vos dirigem, né? Então nós somos marionetes na mão dos espíritos? Não. Quem é que está nos dirigindo? Lembra que eu falei? Ninguém sopra numa brasa apagada. Qual categoria de espírito que estou deixando me dirigir? Então, companheiros, nós sabemos que não é fácil, mas tem uma receita de Jesus, quando ele fala assim, que nós temos que vigiar e orar, né? Porque às vezes, nós vemos na casa espírita, fazemos as nossas orações na casa espírita, fazemos as nossas orações no lar, fazemos as nossas orações quando nós acordamos, quando nós, antes de dormir. É muito importante nós orarmos, porque a oração nos entra em sintonia com o divino e com os espíritos do bem que querem nos ajudar.
mas de nada adianta nós somente orar e não vigiar. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Isso é muito importante para a nossa vida. Porque Deus, gente, Ele não criou a doença, Ele não criou a infelicidade, Ele não criou a tristeza, Ele não criou a dificuldade. Da mesma forma que a população de uma cidade consegue criar, através do pensamento, uma nuvem de energia negativa, nós poderemos também, com o nosso pensamento, criar uma nuvem de energias boas. Então, tudo que tem de ruim no planeta, não foi Deus que criou. Quem criou fomos nós mesmos, foi o homem que criou através da indisciplina dos seus atos, consequentemente, dos seus próprios pensamentos. Porque Deus nos criou para sermos felizes. A felicidade é a meta para cada um de nós. Quando nós chegarmos lá, dependerá das nossas atitudes e do nosso empenho. Ah, mas o que é felicidade então, Gilberto? Porque às vezes nós nos equivocamos sobre a felicidade para nós aqui na Terra. A felicidade é ter um carro novo na garagem, uma casa muito boa, um emprego onde nós temos uma boa remuneração. Também é felicidade, mas é passageira e momentânea. Existe uma frase que fala assim, ó, tem pessoas que é tão miserável, que tem só dinheiro. Acabou o dinheiro, acabou tudo. Então, o que é felicidade? Buscamos também na pergunta 922 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta, o que é felicidade para o espírito? E o Espírito da Codificação fala, para o espírito encarnado, a felicidade, para nós encarnados, a felicidade é a posse do necessário. Nós estamos satisfeitos com o necessário? Nunca estamos, né? Chico falava, considere-se mais rico aquele que tem menos necessidade. E ele tem uma passagem que na sombra do abacateiro, Chico Xavier está lá comentando sobre a oração do Pai Nosso. E ele fala assim, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia. Mas nós pedimos o pão, pedimos o presunto, pedimos o queijo, pedimos a manteiga. Ele fala assim brincando, né? E é na manteiga que nós escorregamos, né? É no supérfluo que nós escorregamos. Então nós temos que ter muito cuidado. O dinheiro, os bens materiais, nós precisamos dele. Ou alguém consegue viver sem alimentar, sem se vestir, né? Sem se locomover. Então o dinheiro foi criado para que nós possamos facilitar a nossa vida e adquirir o conforto necessário. Mas não poderemos ser escravos do dinheiro, porque às vezes quando nós não tivermos mais ele, não restará mais nada para nós. Isso é muito importante. Então, já estou acabando, viu, Queen? Mas então, para os espíritos da codificação, ele fala que a felicidade para nós encarnados é a posse do necessário. E para os espíritos desencarnados, o que será a felicidade para nós quando nós desencarnar? O que será realmente a felicidade para nós? Ele fala que a felicidade para o espírito desencarnado é a consciência tranquila, fé no futuro e dever cumprido. Está vendo como a felicidade não está tão distante de nós assim, gente? Depende de cada um de nós. Consciência tranquila. Onde está escrita a lei de Deus? Pergunta 621. Da nossa consciência. Ninguém consegue estar no céu, ser feliz, que o céu está dentro de nós, e o inferno também, depende daquilo que nós vibramos, né? Estando com a consciência na culpa, não é verdade? E uma receita assim infalível, para que nós possamos equilibrar nas nossas mentes, equilibrar os nossos pensamentos,
e agregar atitudes mais positivas para a nossa vida, a acertar mais e errar menos, está na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec também pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus deixou ao homem, para nós, para servir de guia e de modelo? Alguém sabe a resposta? Vede Jesus. Então Jesus é o nosso modelo que nós temos que seguir, o nosso modelo e guia para nós seguirmos. Nós temos o costume de imitar tantas pessoas, né? O corte de cabelo, né? O tipo da roupa, porque nós não habituamos em acompanhar e imitar o Cristo. Quando nós tivermos alguma situação difícil na vida, alguma decisão difícil a ser tomada, se nós realmente queremos ter a certeza que a decisão que nós vamos tomar é certa e correta e condiz com as leis do Criador, façamos a seguinte pergunta: e se fosse Jesus no meu lugar? Como é que ele estaria agindo? Como é que ele estaria pensando? Nós que temos o acesso ao Evangelho do Cristo, nós que temos a dádiva de, nesta encarnação, conhecer a doutrina espírita, como diz o próprio André Luiz, cada um de nós que temos uma semana de Espiritismo, sabemos muito bem o que nós temos que fazer. E que nosso Senhor Jesus Cristo nos dê força, que nos dê coragem. Não é fácil, não é uma lição moralista, é aquilo que nós precisamos para que nós possamos corrigir tudo aqueles sentimentos, tudo aqueles vícios que nós trazemos de outrora, de vidas passadas, que todos nós temos, em grande ou pequeno grau, mas nós estamos aqui reencarnados para corrigir tudo isso. E sozinho, realmente, nós nunca conseguiremos. Precisamos da ajuda de Deus, dos Espíritos e também da nossa própria ajuda e do Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Faça a tua parte e da minha eu lhe ajudo. Buscai e acharei, bate à porta que ela vos abrirá. Pede e obtereis. Para encerrar, eu gostaria de citar uma mensagem. Dá tempo, né, Cunha? 2 minutinhos. Né? E é uma prece que Abigail fez quando o seu irmão Estevão estava sendo apedrejado. Ela dizia assim: